Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando. Estamos aqui numa atividade acadêmica no contexto da disciplina Culturas e Práticas Educativas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Campo Grande, da FAED, do Programa de Pós-Graduação em Educação, doutorado e mestrado. Temos o prazer de estar com o professor César Augusto Rossato, da The University of Texas at El Paso, Estados Unidos, que foi aluno da Anita Freire. Alá, Paulo Freire, gostaríamos que o sujeito falasse de si. Então, professor César, por favor, faça uma breve apresentação de quem é o senhor, de onde fala e do que vai falar com a gente. Professor Christian, bom te ver novamente, professor que saiu do Congo para o Brasil, vive no Brasil, é mais brasileiro que congonês, professor. E esteve aqui conosco em El Paso, Texas, e Novo México, fazendo um trabalho aqui de pós-doutorado. Fizemos uma apresentação juntos. Adorei te conhecer, Christian, e espero que você volte ainda aqui. Sim, eu fui aluno da Anita Freire, naquela época a gente chamava ela Ana Maria Freire, Araújo. E aí ela casou com o Paulo Freire, e o Paulo Freire a chamava de Nita, e aí recebeu o sobrenome Nita Freire, né? Mas ela era professora de História em São Paulo, na Universidade de Moema, e orgulhoso do trabalho dela, era uma professora assim, fora do normal. E também tive a oportunidade de participar numa aula com o Paulo Freire, na PUC de São Paulo, e através da Anita e outros colegas dessa época, eu pude visitar o Paulo Freire pessoalmente na casa dele em Perdizes, em São Paulo, e entrevistá-lo. Foi uma das últimas entrevistas. Inclusive, Christian, ele falava... Eu perguntei, o que o senhor gostaria de ver os que seguem os seus passos? Aí ele falou, não me copiem, me reinvente. Então, essa palavra reinvenção, eu acho muito bom para a nossa conversa aqui de hoje, como a gente pode ressignificar Freire no contexto internacional, né? Nos distintos contextos que a gente vive. Mas sou brasileiro, me formei em pedagogia, teologia em São Paulo, no Brasil, e vim para os Estados Unidos, fiz mestrado, fiz doutorado na UCLA, a UCLA. Hoje ela é considerada número 1 em educação. Na época que eu fiz o curso lá, ela estava entre quarto e quinto melhor dos Estados Unidos. Tive o meu orientador, Peter McLaren, que é um discípulo de Paulo Freire. E então, eu já tenho mais de 25 anos na vida acadêmica universitária. Fui professor 2 anos em Miami, na Florida International University. 25 anos aqui na fronteira. E justo aqui em cima da fronteira, Christian, você viu junto comigo, estamos ao lado do muro que divide México e Estados Unidos, a fronteira. Como professor brasileiro que falo 4 idiomas, mas falo português essencialmente, o consulado brasileiro pediu a minha intervenção para cuidar de brasileiros que cruzam a fronteira, e eu sei que a direção da nossa conversa, Christian, é que brasileiros brancos mais privilégio vêm para os Estados Unidos sem nenhum problema de visto, mas o pessoal não branco e pobre se obriga a cruzar a fronteira e enfrentar os horrores
do cruzamento, inclusive muitos morrem. Então, eu hoje posso te dizer, Christian, que eu tenho salvado várias vidas brasileiras e coisas traumatizantes. Acabo de chegar do Brasil, levando um brasileiro que foi parar no hospital psiquiátrico e a família achava que ele estava morto há 5 anos, né? Então, estou de volta aqui nos Estados Unidos, dando aula de mestrado e doutorado. Meus cursos são pedagogia crítica, multiculturalismo crítico, justiça social, ética e Freire. Profundamente Freire, cheguei a criar uma organização a nível nacional, internacional, sobre Freire. É um grupo de interesse de pesquisa acadêmica dentro da maior conferência de educação dos Estados Unidos, chamada AERA, a AERA, American Educational Research Association. Lá dentro tem um grupo de Paulo Freire, e fui eu que fui o fundador desse grupo aí, que está vivo e continua funcionando. Diante disso, professor, podemos dizer que é uma possibilidade de reinvenção do próprio Paulo Freire, quando você falou no início? Sem dúvida, né? Porque eu te confesso, Christian, que falar de Paulo Freire em países pobres é uma coisa, né? Pedagogia do oprimido. Faz muito sentido. Mas eu estou aqui nos Estados Unidos, um país rico, privilegiado, e comecei a notar que muitos alunos todos querem, quando você começa a pedagogia do oprimido, todo mundo quer se abrigar nessa casa do oprimido. E eu, então, como sou homem branco, eu sei dos privilégios que carregam essas identidades, as hegemonias, sistemas de opressão e os privilégios que eu herdei. Então, eu achei fundamental criar a pedagogia do opressor, onde a gente venha falar dos privilégios que a gente herda, né? Que eu publiquei isso, você pode encontrar em Google Scholar. Publiquei junto com Rick Lee Allen, Allen. Ele já se aposentou, professor, colega meu. Nós notamos que falar de Freire, pedagogia crítica, Paulo Freire foi o que abriu as portas à criação da pedagogia crítica. E então notamos, em Miami principalmente, muitos alunos, filhos de papai, pessoas ricas, não gostavam da leitura. Por que a gente tem que ler isso aqui? E parece que tem uma ideologia marxista por trás. E tem, mas eu acho que é fundamental que a gente não somente veja as opressões que a gente herda quando nasce, né? Mas a gente precisa também ver as experiências que são de privilégios. Eu não sei, Christian, eu sei que você nasceu de pais educados. Meus pais não tinham essa educação. Meus pais eram agricultores, ralavam o dia todo trabalhando na roça e o que a gente produzia não tinha valor. Quando vendia para o cara rico lá da cidade, aí os produtos tinham valor. A uva, o milho, o trigo, o arroz, o feijão. E então eu vi o sofrimento do meu pai. Então eu estudei para padre 7 anos e não tinha consciência de classe social. Eu noto, Christian, você que está aí no Brasil, que o pessoal do Brasil gosta de colocar a opressão da classe social.
como que isso fosse tudo. E não é. A classe social é um dos sistemas de opressão, mas o outro é a supremacia branca. O mundo é racista e o mundo é patriarcalista. O Brasil... Fala. Então, nesse contexto, como é que você vê a mecanização, ou seja, a apropriação do Paulo Freire, especialmente na pedagogia do oprimido, diante do problema sexista do Brasil, né? Ou do Brasil, ou de todo um campo educacional. Mas antes disso, abrindo parênteses, como você fala a pedagogia do opressor e do privilégio, né? No caso, como sou filho de pais universitários, tive esse privilégio, e quando eu digo que eu tive a vida toda a possibilidade de só estudar até os 26 anos, até o final do mestrado, por conta do meu privilégio dos meus pais, isso acaba atuando num país racista em que vivemos como uma violência. Como um negro pode se dizer privilegiado? Portanto, nós todos negros temos que ser filhos de escravizados. Meus pais não foram escravizados, meus avós tampouco, meus bisavós tampouco, muito pelo contrário. Devo vir de uma linhagem de reis e rainhas no Congo, naquelas, se vamos pegar, bisavós, etc. Isso machuca ou soa violento num país racista como o nosso. E quando me apresento como professor universitário, parece que eu tenho que provar alguma coisa, sempre, até desde o mais vamos dizer assim, mais comum das pessoas, sempre me pergunta, que matéria que você dá? Antigamente eu falava a verdade, né? Agora eu estou dizendo neurociência, medicina capacitista, astrofísica, coisa do tipo, porque para um racista que me faz uma pergunta dessa, pouco importa em que matéria que eu dou. Né? O que importa é que ele questionou a validade da minha condição de ser negro e professor universitário. Enfim, como é que, voltando à ideia lá do lugar do opressor e do oprimido, a partir do sexismo? Não, me preocupa o fato de que a esquerda progressista do Brasil quer focalizar na questão da classe social e quer ignorar a questão racial, quer ignorar a questão do gênero, né, do machismo, do patriarcalismo. E eu acho que não pode. A interseccionalidade das 3 hegemonias está elas por elas, né? Talvez uma seja mais saliente que as outras, mas não importa. Então, eu citei para que dar um contexto de que eu saí do seminário estudando faculdade de São Paulo e ali que despertou a minha consciência crítica sobre classe social, que o meu pai foi usado, oprimido lá, e eu senti a dor dele no sangue. Mas eu naveguei o mundo ainda usufruindo dos privilégios brancos e os privilégios por ser homem. Cruzei fronteiras, vim para os Estados Unidos, terminando meu doutorado na UCLA, aí veio a pergunta, bom, César, você é homem branco, tá certo, você veio da classe trabalhadora, mas como é que você vai ser uma voz para os mais oprimidos? Quem são os mais oprimidos nos Estados Unidos? E aí você tem que ver, colocar na equação mulher, e se você for mulher de pele escura, mais escura possível, mais oprimido. Então, é claro, e aí eu, como homem branco, o meu trabalho vai ser significativo para essa população. E eu encontrei, Christian, desconstruindo o meu privilégio branco em Miami. Publiquei em português, mandei lá para os meus conterrâneos e o pessoal ficou chocado, né? E desconstruindo a questão racial. Eu cresci com a narrativa de que as pessoas não brancas não eram confiáveis, tinha preguiça de trabalhar, como que
o predicamento de ser pobre, de pele escura, era um fator problemático, porque a pessoa atraiu o próprio destino, que hoje eu sei claramente que a gente poderia ter mudado a história, o curso da história, países que tratam melhor, indiferente da identidade racial, gênero, países nórdicos na Europa, todos parecem ter a igualdade em busca da vida, né? Mas ao pensar na questão do privilégio branco, e ainda como lugar de destaque na sociedade, como é que não ficou bem compreensível para mim, como é que esse lugar pode ser um lugar de desconstrução diante das mazelas das populações oprimidas? De que forma? Não entendi a pergunta. De que forma você aceitando, reconhecendo o privilégio de ser homem branco, pode ajudar a desconstruir o processo de opressão dessas populações tidas como organizadas? Não, eu fui contratado nessa universidade para dar aula de pedagogia crítica. Então, eu me identifico como pedagogo. Então, quando um branco é confrontado com outro branco, ele te dá atenção. Mas uma pessoa branca confrontada por uma pessoa não branca, ele imediatamente se fecha e reage. Diz, você está reclamando, mas você precisa trabalhar mais duro. Na meritocracia, né, todo mundo aqui pode se suceder bem, e ele não te dá ouvido. A pedagogia não funciona. Então, eu defendo essa ideia de que a pedagogia do opressor tem que estar dentro dessa teoria de que o branco deve confrontar o branco. O homem deve confrontar o homem na opressão, na objetificação da mulher. O Brasil, o segundo país, número de feminicídios no mundo, só perde para o México. O Brasil é um país extremamente machista, patriarcalista e, obviamente, racista também. Foi o último país, 1888, a terminar a escravidão, o crime da escravidão, de escravizar as pessoas, né? E então, até pouco tempo, Christian, antes do presidente Lula ser eleito primeira vez no Brasil, Cardoso fez uma pesquisa a nível nacional do Brasil e descobriu que entre os pobres, os que têm a cor de pele mais escura, estão abaixo do nível da pobreza. Então, o Brasil é racista tanto quanto, se não for pior do que outro país, né? E um estudo das Nações Unidas diz que a América Latina tem 75 mulheres afrodescendentes, mas somente 50 ocupam cargos de poder de decisão, né? A vice-presidenta da Costa Rica e da Colômbia são mulheres afrodescendentes. O Brasil se destacou a Benedita da Silva e algumas outras mulheres afrodescendentes, mas você não vê mulheres afrodescendentes ascendendo no poderio econômico, político, etc., né? Essa ausência da ascendência de mulheres afrodescendentes no poder, quais das obras, obviamente que não estamos falando de receita aqui, mas como a gente pode funcionalizar, né, os conceitos freirianos, quais das obras que podem nos ajudar? Por exemplo, temos a filósofa, a escritora, a intelectual Bell Hooks, ela
questionava o machismo, o patriarcalismo que existe no Paulo Freire, mas mesmo assim ela não deixou de tomá-lo como referência para pensar outras temáticas a partir do lugar da mulher negra, né? Ou seja, é esse exemplo clássico que a gente pode pensar e não somente criticar, mas sim como se apropriar do Paulo Freire para pensar essas questões de sexismo, por exemplo. Eu não sei por que o pessoal no Brasil tem tanto problema com Freire. Aqui nos Estados Unidos ele é extremamente respeitado, ele está entre os 3 mais lidos dos Estados Unidos e referenciados. Ele é uma celebridade, foi professor na Harvard e recebeu muitos premiações, né, como cidadania, a chave de várias cidades, honoris causa, etc. Né? E o Paulo Freire escreveu Pedagogia do Oprimido, e pela surpresa dele, né, as feministas aqui nos Estados Unidos, olha, esse teu livro, a linguagem, só para começar, a linguagem diz o homem, e como se fosse um genérico. Aí o Paulo Freire mudou eles e elas, mas ainda assim houve scholars aqui dos Estados Unidos, feministas, que disseram: eu não sinto que essa linguagem, essa literatura está me ajudando a empoderar. Foi nessa época que Freire estava meio deprimido no Brasil, aí casou com a Anita Freire e teve mais uma oportunidade de escrever outros livros. Aí ele escreveu o livro Pedagogia do Amor, e foi traduzido aqui nos Estados Unidos como Pedagogia do Coração, porque o pessoal estava preocupado se colocar a palavra amor, o pessoal ia se confundir com a ideia romântica de Hollywood, né? E não tem nada a ver disso. Hoje eu entendo, Christian, a pedagogia do amor, pedagogia do coração, traduzido aqui, pela pedagogia do ódio que está forte no Brasil e aqui, né? Então, esse fascismo, sionismo, com uma base religiosa cristã, se acha superior, e é um problema sério, é um problema preocupante, porque ele não abre espaço para o diálogo, para a conversa. E então o Freire abriu as portas da pedagogia crítica. Eu mesmo criei uma conferência internacional da pedagogia crítica, e com a intenção de reinventar a pedagogia crítica, né? Então, quando o Freire fala da importância de reinventá-lo, foi o que a gente fez aqui. Notou que a pedagogia crítica de Paulo Freire ainda não falava profundamente da questão feminista, e então a gente incluiu na pedagogia crítica a literatura feminista, a importância da literatura feminista. Mas mesmo assim, ainda ficava para trás as teorias críticas raciais. Aí eu organizei uma conferência em Salvador, Bahia, e nós fizemos esse livro dessa conferência, manifesto, conferência internacional na Bahia, e obviamente foram intelectuais do mundo todo, e a gente discutiu então a importância também de incluir os estudos da questão racial na pedagogia crítica. Por isso a nossa conversa, Christian, começou de que os progressistas no Brasil querem reduzir a luta somente para a classe social, e não dá.
próprio Giroux é um seguidor de Paulo Freire aqui dos Estados Unidos, que é a literatura, Giroux, Peter McLaren, Antônia Darder, Bell Hooks, Donaldo Macedo, própria Anita Freire, né, no Brasil, que falam da importância de ampliar essa temática da opressão. E a opressão não é somente de classe social. E a gente precisa... Como se caminha para a questão da meritocracia aqui no Brasil, sempre vão tentar jogar para a classe social, né? Ou seja, os negros, as mulheres não conseguiram alcançar o sucesso social porque não puderam, porque não quiseram, porque não se esforçaram, etc. Mas a condição racial, entre aspas, raça entre aspas, né, do ponto de vista científico, e de gênero, são barreiras fundamentais para que a pessoa tenha dificuldades até de avançar em qualquer direção numa sociedade como a nossa. Reduzir o empobrecimento das pessoas somente a nível de classe social é necessariamente esquecer toda uma história na qual está assentada a sociedade brasileira, né? Que é a partir de 3 crimes básicos, e o quarto seria o feminicídio que está acontecendo agora, né? Dizimação dos indígenas, escravização dos negros e agora assassinatos, né, de mulheres. Não é à toa que existe essa preocupação no país até agora e não podemos reduzir isso. É um discurso que agrada esses progressistas, é um discurso que agrada a situação. As políticas, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, elas têm uma tendência perigosa, né? Por exemplo, a eleição do Trump ajudou a desenvolver mais de 1.000 grupos de supremacia branca no primeiro mandato do Trump. E agora, nesse segundo, então piorou, né? A perseguição aos imigrantes, etc. Os Estados Unidos não conseguiu eleger uma mulher presidenta, e o Brasil conseguiu. E a Dilma foi derrubada por um golpe violento do patriarcalismo, da supremacia branca e do capitalismo predatório da elite brasileira, né? E da ignorância das mulheres que não se reconhecem como mulheres, né? Porque na votação a gente viu muita manifestação de mulheres ali que simplesmente ignoram o lugar social delas. No golpe a Dilma, o Temer ficou rodeado de só homens brancos. E dali a coisa despencou para situações piores, né? Olha, nos Estados Unidos, Christian, apesar do movimento feminista ser muito forte, e as mulheres sabendo que Trump era misógino, abusivo contra as mulheres, inclusive a pedofilia, e convicto, né, condenado, as mulheres brancas votaram para ele, traicionando as mulheres não brancas e fazendo uma política junto com os esposos brancos, né? Então, demonstra que se você é mulher, você tem que saber mandatoriamente as políticas de gênero, é obrigatório. Se você não é branco, afrodescendente, você tem que saber mandatoriamente as políticas, a questão racial. Caso contrário, a gente vê aqui, como aconteceu nos Estados Unidos, o Michael Jackson, que queria ser branco a toda custa. A internalização da branquitude entre os não brancos, ela é forte e triste, porque ela promove uma crise de identidade e ela é extremamente letal. Eu acho que todo mundo deve ser orgulhoso de onde vem e das suas raízes culturais,
ser orgulhoso do seu gênero, etc., né? Eu vejo que o pessoal no Brasil tem dificuldade com o Freire, porque quer que a educação seja uma educação de obediência, onde a criança não aprenda a pensar. Mas os ricos não mandam suas próprias crianças nessa escola. A escola dos ricos é a escola privada, particular, manda para a Europa, vai nos lugares históricos e tal, né? Se você quiser mostrar, Christian, o que eu desenvolvi aí para reinventar Freire, tem uma foto minha também aí que eu mandei com o Paulo Freire, na minha época de estudante de doutorado, onde eu tinha um bigode muito interessante ali. Vou mostrar a primeira foto, que eu também achei sugestivo o bigode. É. Cadê? Então, aí o César de bigode, uns 27 anos atrás, na casa do Paulo Freire, na biblioteca do Paulo Freire, e uma das últimas entrevistas que ele deu, né, e publiquei, e ele fala: não me copie, me reinvente, que leva a seguinte, ao segundo documento que eu te mandei. Professor, quando você fala da entrevista, pode nos contar um pouco os bastidores dessa entrevista? Porque você falou uma coisa engraçada lá, do rádiozinho. Eu era estudante pobre e me tomei emprestado o microfone. E aí, antes de eu ligar o microfone, o Paulo Freire falou: não me faça pergunta se eu sou a favor da guerra armada. Eu falei: mas por quê? Por quê? Olha, eu torturo o teu pessoal, você tortura o meu, e no final a gente tem que sentar e conversar. Ele não estava apoiando a Revolução Cubana quando Fidel Castro ficou no poder mais tempo do que devia. Deveria ter mudado a liderança, né? Então ele quis falar isso antes de que eu ligasse o gravador. Mas, na verdade, falaram que os alunos dele falaram que César, não espere o ano que vem para vir entrevistar o Freire, que ele já está falando que vai morrer. E eu, então, fui fazer a entrevista, não estava muito bem preparado, mas consegui bater um papo com ele, falamos o que é conscientização. Aí eu falei que é a consciência mais ação, e a importância do pensamento crítico, né? Que é a imagem seguinte, se você quiser colocar, Cristiano. E nisso da entrevista, qual foi a pergunta ou a resposta mais surpreendente que ele te deu nas suas perguntas? Não, foi isso, né? A gente falou da conscientização, do mundo que a gente vive, ele falou a importância da ética do mercado, diz ele que era uma ética castrada. Se você se deixa levar pelo mercado, o mercado é tirano. E se você vê essa questão aí dos ricos roubarem o Banco Master, no Brasil devia estar todo mundo na cadeia, que na época que o pessoal roubava banco, ia parar na cadeia imediatamente. Aí no Brasil parece que tem gente graúda no meio desse roubo. Então a ética do mercado, ela é selvagem, e não tem ética nenhuma. E o Paulo Freire então falou da importância do amor, aí eu perguntei: o que é amor? Aí ele não gostou da pergunta. Esse cara vem dos Estados Unidos, não sabe o que é amor. Aí ele falou: não, amor a meu ver, que eu me sinto bem sendo quem eu sou,
e estando junto com os outros que são diferentes do que eu. E assim sendo, a gente poder conviver e levar a vida numa boa. Eu achei bonito essa versão dele do amor, que não era uma questão romântica, nostálgica, mas bem prática. Eu adoro ser quem sou. Ou mesmo não era um amor eros, né? O amor carnal, era o amor com a humanidade. Mas eu adoro quem eu sou, me conheço, e estou em solidariedade com os que sofrem, e eu desconstruo meus privilégios para ajudar aquele movimento nessa forma solidária de empatia. E também adoro estar junto com outros que são diferentes de mim. E então aí tem um lado bem prático, bem pragmático, e eu achei assim, né? E para mim a pergunta foi que eu perguntei o que o senhor gostaria de ver naqueles que seguem as suas lições, o seu trabalho, e ele falou: não me copie, me reinvente. E esse aqui é uma das coisas que eu fiz para reinventar Freire, além do livro Pedagogia, Reinventando a Pedagogia Crítica, né? Eu também criei essa tabela, se você puder aumentar, Christian, porque mostra a consciência fatalista da negação às pessoas que ficam na situação de vítima. E tá maior? É maior ainda, maior. Isso, vai aumentando, pode aumentar. Isso, agora sim. Aí. Então, bem claro que na primeira coluna vertical, as pessoas desenvolvem uma consciência mágica, conformista, fatalista. A vida é assim, pobre, eu sou pobre, estou sofrendo porque Deus quer que seja assim. Nada que eu possa fazer para melhorar. A pessoa fica romantizando a história, tem a amnésia histórica e vê a realidade de uma forma desconectada do presente, do passado. E a pessoa se submete a esses discursos e narrativas e não sai dali. Eu tive esse problema sério, Christian, porque eu estudei para padre, aí o pessoal falava: estou na favela aqui porque Deus quer que seja assim. Rapaz, isso me deixava assim revoltado. E aí eu cheguei nos Estados Unidos, trabalhei lá na comunidade pobre em Los Angeles, afro-latina, e eu escutei o mesmo discurso. Eu falei: como pode um país rico disso, muitas oportunidades, como é que pode que a pessoa se entregue a um discurso como que não tem condições de mudar aquilo ali, né? E a pessoa se sente objeto da história, né? Então, se você quiser mudar a foto um pouco para baixo, andar a parte de baixo. Nice. Isso. Então, aí você vê que a primeira parte é a pessoa dá nome aos bichos, a pessoa reflete e como a pessoa toma ação. E aqui demonstra que a pessoa é vítima de doutrinação. Uma mentalidade burocrática, internaliza a branquitude, o fundamentalismo, e ela fica estagnada numa realidade onde ela sente que não pode transformar. Por isso que o Paulo Freire é perigoso, o pessoal do Brasil, porque ele vem dizer que a gente pode transformar, a gente pode recriar a nossa realidade. Pode subir de novo. A segunda coluna é onde a pessoa se vê: eu sou oprimido, o outro é rico, mas a pessoa não vê como mudar a situação. Ela
ela vê questões de reformar a situação. E então a pessoa pode descer na última isso aí. Ela ainda não consegue se desvincular da ideologia do opressor. Ela defende o próprio opressor. Memorização, escola é memorização, e ela acaba reproduzindo as estruturas hegemônicas. E aí sobe de novo na terceira coluna, lá em cima, a ideia de que nós podemos transformar o mundo, mas é uma questão coletiva. A pessoa aprende a rejeitar o modelo apresentado pelo opressor e se reconhece como sujeito da história. Tem uma raiva que você tem que segurar nela, que é uma raiva saudável. Porque você tem que ver que você pode mudar o mundo. E é capaz de dar nome aos bichos. O que te oprime é a branquitude, o patriarcalismo, capitalismo predatório, etc. Né? Aí, descendo um pouquinho, a pessoa reflete sobre as ideologias e ela acaba desenvolvendo empatia pelo outro que sofre também, aprende a desenvolver uma consciência coletiva, e isso que eu acho bonito no Brasil. Eu acho que tem que ter um movimento afrodescendente, tem que ter um movimento feminista, tem que ter um movimento indígena, tem que ter um movimento de classe social, da classe trabalhadora, distintos movimentos, de todos eles. Em um momento a gente chega junto, faz aliança para que alguma coisa possa ser feita em prol da tua causa, né? Então, Freire vem dizer que a gente precisa reinventar e reescrever a história, onde a educação tem um papel de transformar as pessoas e as pessoas podem transformar o mundo. E aí, descendo um pouco mais na última parte, o Maslow, que fala, né, da autoatualização, da importância de transformar sistemas através do diálogo, como a gente está fazendo aqui hoje, eu e você, Christian, e as pessoas que ouvirem possam ver a importância de se ver como agente da história, criador da sua própria história, e a importância de fazer alguma coisa. Eu também escrevi um livro sobre otimismo, a última parte de baixo, que as pessoas acabam desenvolvendo uma consciência ingênua, um otimismo fatalista, cego da meritocracia, ou otimismo resiliente, eu só quero vida melhor, mas só para mim, os outros que se danem. Não, aí não dá, porque se você está bem e os teus vizinhos não estão bem, o pessoal vai eventualmente pular o muro. Então a gente precisa melhorar a vida para todos. Por isso que eu falo do otimismo transformador. Isso é tudo, Christian. Você pode fechar essa tela aí. E o que eu tinha para falar, usando essas imagens, era isso, né? E da importância das pessoas fazerem alianças, né? E, que a gente não pode abraçar todas as causas, mas eu vejo, por exemplo, claramente, se você não apoiar a causa do meio ambiente, dos povos indígenas, a gente está perdendo muito. Eu tive que superar isso. Me tomou anos para perceber o privilégio branco, me tomou anos para desconstruir o patriarcalismo. Eu criei um curso aqui na universidade, Desaprendendo o Patriarcalismo. O homem pode ajudar o movimento feminista?
desconstruindo o seu privilégio. O problema do patriarcalismo não é um problema da mulher, é um problema do homem que aprende a subjugar a mulher, objetificar a mulher, e a gente tem um papel aí em solidariedade a elas. Tem uma aluna de doutorado que está terminando agora esse semestre, está convidado, Christian, se quiser participar da defesa dela. Sim, só mandei o link, acho que muita gente vai querer assistir. É, dia 11 de maio. E eu te mando. O link, então. Tem que saber inglês, né? Alguma coisa a gente pesca, né? Não é à toa que eu estive aí. Não, você fala inglês, mas eu não sei os demais. A gente coloca o tradutor, professor. Ok, beleza. E então ela me escolheu como orientador dela. E eu tenho colegas mulheres que não dão aula sobre movimento feminista. Tenho colegas que falam do movimento queer, né? Uhum. E eu, como homem, eu fiz essa façanha de criar um curso de doutorado Desaprendendo o Patriarcalismo, Unlearning Patriarchy. É o que eu estou tentando fazer aqui com desaprender o racismo, né? Porque, como Mandela disse, como a gente aprende a ser racista, é importante que a gente desaprenda, e desde o início, não só como crianças, mas sim como adultos, né? Quando você fala isso, é um termo racista, por isso não pode falar, quer dizer, esse contexto todo. Eu tenho um livro que eu uso, Everyday Anti-Racism Education. Eu não estou conseguindo ver aqui, mas esse eu recomendo. A gente tem esse livro lançado faz tempo aqui também, mas a gente consegue continua ainda trabalhando, né? A África, as suas diásporas. Olha que bonito. Olha o professor aí, eu conheço esse professor, pô. Enfim, a gente tem Parabéns. esse livro. Parabéns. Onde tem vários textos sobre a questão da diáspora, né? Beleza. E com Mas vários... tem esse livro, Everyday Anti-Racism Education, e também Anti-Bias Education. Esses dois eu recomendo, porque dá bem claro, ideias claras como fazer. Excelente. Reverso do anverso. Uau. Isso. Colocando a literatura africana como no primeiro plano, né? Não como segundo plano, ou seja, como um anverso mesmo. Sim, esse livro, professor, que o senhor falou de Desaprendendo a Ser Racista, ele é fundamental para o nosso país ou para a nossa educação como prática cultural também, né? Porque se a gente não levar o racismo, o patriarcado como uma forma de cultural, ou seja, a cultura como forma de vida, nós não vamos conseguir, não é erradicar, mas pelo menos dirimir as mazelas que estão em nosso entorno. Especialmente os nossos alunos aqui são professores, professoras das escolas aqui do entorno. Estamos falando do interior do Brasil, né, que centro-oeste é o interior do Brasil, centro é o sudeste, o sul, e nós estamos também no interior da universidade aqui, que é o interior do Mato Grosso do Sul, ou seja, um estado foi dividido faz um bom tempo, mas para a história é pouco. E, nesse caso, precisamos também reorganizar, de certa forma, a mentalidade acadêmica, a mentalidade social, de entender o lugar de subalternizado que estamos. E assim podemos lutar juntos. Então, o que a gente conversou aqui hoje foi assim meio genérico, né? Mas, obviamente, cada curso eu vou construindo para a pessoa chegar no final e aí agora, o que a gente faz? Mas American Apartheid, então, se nada mais, nada menos, essa nossa conversa hoje, a importância da gente ver que tanto o capitalismo predatório quanto o patriarcalismo ou a supremacia branca não é uma questão de
de ser politicamente correto. O preconceito é uma coisa mais light, chamar um com o outro de nomes, né? Isso é um problema mais light. Sim, sim. Mas a importância da gente ver a estrutura, que o racismo é uma questão estrutural. O homem branco colonizou as Américas, o genocídio indígena de milhões, trouxe, cometeu o crime de roubar o trabalho gratuito dos africanos, vieram aqui como escravizados, né? Eu uso essa palavra escravizado ao invés de você dizer escravidão. Não, sim, escravizados, está correto. E aí vê o patriarcalismo também como uma estrutura. Se a metade da população é mulher, por que a metade do Congresso não está cheio de mulheres, governadores, prefeitos, vereadores, etc., lugares de poder, os países nórdicos da Europa. Eu estive na Finlândia, e o pessoal lá tem um currículo crítico, freiriano, pedagogia crítica. Estão até estudando, desconstruindo fake news. Está no currículo lá, achei fascinante. As mulheres lá têm um papel fundamental. A metade os homens, a outra metade as mulheres. Só isso, Christian, ajudaria, porque as mulheres se preocupam com a educação das crianças, os anciãos, né, as pessoas já de idade. A mulher tem mais essa preocupação do coração, né? O homem é mais competitivo e quer fazer a coisa rolar de uma forma mais forçada, e só isso ajudaria muito a gente melhorar a nossa política. E o capitalismo predatório, é claro que nos Estados Unidos quem ocupa o controle da economia, da política, da história são homens brancos. E então, porque a crítica o pessoal faz a Freire, o Freire era contra a autoridade. Não. A autoridade, cada um de nós deve ganhar por aquilo que você contribui, e não porque você tem um título. Mas o Freire era contra uma educação autoritária, onde o aluno vai ali para ser adestrado. E aqui nos Estados Unidos está bem claro, Christian, que o comportamento, as crianças devem aprender em casa, com a família, a aprender a recolher as coisas depois de terminar de brincar, de você ter o respeito aos demais. Aprende em casa. E na escola você tem que aprender a construir conhecimento com a tua própria participação, né? Só fazer um adendo aqui, né, pessoal? Não é quando o professor César fala que as mulheres têm mais sensibilidade com o coração, com o outro, não é destituindo o lugar da racionalidade, né? E sim elevando o lugar da sensibilidade também no mesmo pé da racionalidade, que é geralmente colocado como par opositor, né? Então, essa dinâmica homens e mulheres precisa ser entendida também nas suas especificidades, porque engana-se, né, quando se diz que todo mundo é igual. Os homens são iguais às mulheres, as mulheres são iguais aos homens, os negros são iguais aos brancos. Isso dilui totalmente a possibilidade de reconhecimento das desigualdades e da necessidade do enfrentamento, de colocar, de avançar com as lutas. Então, a racionalidade é tal qual a relação amorosa, a racionalidade é tal qual a sensibilidade é tal qual a racionalidade, né? Então, precisamos aprender, né, a não ser racistas, precisamos aprender a não ser sexistas, e isso quando muito no Brasil pensamos assim, claro que temos até um pobre progressista, o pobre de direita, mulheres que é progressista do lado dessas questões misóginas que nós enfrentamos hoje em dia.
Então, não é simplesmente a separação entre sexos biológicos, né? Aqui a gente está falando também da dimensão ideológica, a dimensão freiriana de transformação do mundo, a partir da autotransformação. Né? Não colocar, quando a gente fala culturas como práticas pedagógicas, nós necessariamente não estamos colocando a responsabilidade somente no contexto da educação. A responsabilidade está a partir, ou se faz a partir dos sujeitos que empreendem essa educação. Então, apropriar-se de Paulo Freire, né, se o professor me permite dizer isso, apropriar-se de Paulo Freire seria, a princípio, reinventá-lo e contextualizá-lo a partir da sua realidade vivida, a partir da sua realidade experienciada. Né? Não adianta se apropriar da teoria freiriana e aplicar como se fosse uma matemática, porque nós lidamos com sujeitos, com seres humanos, e os seres humanos têm a sua história, têm o seu passado, têm o seu presente, e possivelmente precisam garantir um futuro equânime dentro de uma sociedade tão injusta, patriarcal, racista, acima de tudo. Por isso, não podemos simplesmente separar, né? Mulheres agem assim, homens agem assim, assado, negros agem assim, brancos agem assim, não. Dentro dessa divisão toda, existe uma coisa que nos separa, que são as ideologias a qual nos filiamos e que defendemos. E Paulo Freire é para todos, né? É para todos. Filiar-se e defender a possibilidade de transformação do mundo é necessário e obrigatório para quem eu diria aqui até uma propaganda para os meus alunos, né? Para quem quer se dizer educadora ou educador, o primeiro compromisso é a transformação de si para transformar o mundo, e não simplesmente pedir à educação fazer isso. Bom, doutor César, como palavras assim motivadoras, né, que precisamos, vocês aí nos Estados Unidos sofrendo cada vez golpes na educação. Ontem o senhor me mandou uma reportagem que demitiram a presidenta da Universidade de Texas, né? E isso... O Conselho de Educação. E, bom, pior ainda, né? Isso vem com outras demissões dos cargos menos privilegiados. Aqui no Brasil, a gente conseguiu, com a mudança do governo, conseguimos frear um pouco esse processo de privatização que estava acontecendo, tanto que nas universidades alguma parte do funcionalismo é terciarizado, né? Estavam no processo de fazer a terciarização dos técnicos administrativos, para chegar nos professores era um pulo, né? Era mais 4 anos. Qual é uma mensagem possível de otimismo dentro do contexto das culturas e práticas pedagógicas que você me proibiu de chamar de senhor, diga-se de passagem? Faz favor. Poderia nos deixar, nos falar? Olha, eu acho que o nosso chamado é para ser agentes de transformação. Ser professor educador é ser um agente de transformação intelectual, um líder de transformação intelectual. Então, a gente vai para a escola, a gente intercambia conhecimentos e com o intuito da gente crescer. Eu queria ter certeza que no final dessa conversa não ficasse a ideia que muitos alunos que eu tive no passado de que a aula do professor Rossato é só aprender a ser politicamente correto. Isso aí é balela, isso aí é fazer lip service. Como é que a gente fala isso em português? Só dar uma passada por cima da coisa e não entrar fundo, né? É falácia, né? Falácia. Então, a importância de a gente entrar fundo. Se o racismo é uma estrutura, qual é? E a gente tem que ver do ponto de vista histórico, depois que acabou a escravidão no Brasil, não houve uma correção social. As pessoas que foram vítimas do crime da escravidão tiveram que se acumular em favelas para sobreviver. Quanto que os donos de engenhos latifundiários foram indenizados.
Isso é pecado, isso aí é pecado grave, pecado mortal, usando a linguagem cristã, né? Mas eu acho que a gente deve puxar um ao outro, empurrar um ao outro para crescer e sair da área de conforto. E nós, intelectuais, somos perseguidos porque nós somos um perigo para esse pessoal que quer ser autoritário e autoridade suprema. Que nos Estados Unidos já fui umas 2, 3 vezes no protesto, não queremos reis aqui, sem reis. Que um cara que quer ser rei aqui, quer mandar e fazer e desfazer. E olha, o pessoal usa a Bíblia como se fosse assim, picks, como é que é? Não sei o que fala em português, como se fosse assim, escolher as frutas, né? Aham, pescaria. A Bíblia o pessoal usa dessa forma. Não querem ouvir o que Jesus realmente falou, e querem manipular a Bíblia de várias formas, mas a Constituição, você não pode fazer isso, porque ela é escrita e você tem que levar a linha. E, infelizmente, aqui está mais atrasado que o Brasil. O Brasil tem leis melhores. A lei da ficha limpa, se tivesse aqui, nós não teríamos o Trump. E então a importância de nós intelectuais estarmos atualizados, que a nossa intervenção tem que ser bem de expert, contundente, comprometida com a nossa situação, né? Eu vejo o pessoal no Mato Grosso, às vezes, promovendo uma ideologia da extrema-direita. Eu não vejo vantagem nisso, né? Eu tive um colega meu que estudou para padre, dizia ele que era existencialista, vendeu tudo, comprou um rancho no Mato Grosso e defendendo Bolsonaro como se fosse o máximo. Não tem intelectualidade nesse movimento aí. Infelizmente, eu tive que falar para ele: olha, o teu existencialismo está fora da realidade. Então, nós não podemos entrar cegamente numa doutrina. A nossa educação ela tem que ser livre, espontânea, que a gente possa rir, que a gente possa brincar, crescer juntos. E o Paulo Freire deixou essa mensagem aí. Eu quero um mundo menos feio, mais justo, quero um mundo mais bonito, onde cada pessoa pode ser quem ela quer ser, e assim sendo, a gente poder conviver juntos e viver melhor e, acima de tudo, amar. Acho bonito. Bom, professor, a conversa aqui é longa. Por conta do fuso horário, a gente não fez a aula ao vivo, né? Mas, enfim, porque será de madrugada aí nos Estados Unidos e aqui que a gente tinha aula de manhã. Mas os alunos com certeza vão, as alunas também com certeza vão assistir esse nosso bate-papo e dar o feedback sobre a nossa conversa, com algumas perguntas a mais que a gente pode retomar em alguma outra oportunidade. Eu vou fechar aqui, já que estamos gravando, vou fechar aqui com a sua foto, com bigode. Vou deixar compartilhando aqui a tela, uns 2 segundos, mas muito obrigado pela nossa amizade, por breve que a gente esteve aí juntos, mas profunda, né? Tanto que estamos juntos até hoje e com projetos futuros. Muito obrigado mesmo. Tá? Obrigado a você também. Obrigado. Tudo bom aí para o pessoal. Tá. Au revoir, como a gente sempre fala, né? Au revoir. Me manda o link depois que eu quero mandar para alguns amigos aí também. Vou mandar sim. Eu vou compartilhar aqui só a tela. Aqui. Mais um segundo. Tá aí, ó. É o último ano do Paulo Freire.
Quando o senhor vê essa imagem, o que te lembra? Assim, vê alguma... É lógico, né? É uma questão muito nostálgica, né? Porque ele, ele era um humanista comprometido, né? E uma pessoa humilde, quando ele abria a boca cheia de sabedoria, a gente, assim, eu fiquei até abismado, né? A capacidade dele articular e então realmente me fez assim me sentir mais humilde, né? Da grandiosidade da contribuição dele, né? Obviamente já faz mais de 20 anos e a gente tem a obrigação de reinventar o trabalho dele, mas ele certamente é fundamental. Não dá para ignorar. Ele mesmo me falou a minha definição usando John Dewey. John Dewey definiu a democracia americana. John Dewey. Falou, diz ele, não é que a gente é crítico de todas as estruturas, a gente é crítico das estruturas que não estão funcionando. As que estão funcionando, a gente mantém, né? Para além do Paulo Freire, mais com Paulo Freire, né? Isso que é importante, né? Quando a gente está no processo de reinvenção de grandes autores, não é questão nem de atualização, mas sim questão de acompanhar o fluxo das ideias desses grandes intelectuais, passa necessariamente pelo campo de nós pensarmos os nossos problemas do nosso tempo, mas sempre com a ajuda das suas reflexões que nos iniciaram. Bom, faço dessas palavras como em forma de agradecimento e logo, logo você estará nas nossas bancas aqui de mestrado e doutorando, ajudando a avaliar os nossos alunos. Tá bom? E as nossas alunas. Obrigado. Um abração aí. Tudo de bom. Para você também. Vou parar de gravar aqui, para a gente ainda online. Pronto. Agora a gente vai fazer uma cara bonita para ajudar a pessoa que vai fechar, né? Que vai editar. Vai ter alguém que vai editar? Bom, se a gente fizer uma cara bonita para fechar, não precisa. Aí o corte vai automático agora.